Vários ministros foram acionados, de Dário Durigan, da Fazenda, ao Sidônio, da pasta da comunicação. Diante de mais esse revés da política internacional, por onde anda a tal química? Vamos saber com a repórter Berenice Leite. Vamos então dar boa tarde a Berê. Berê, a gente está querendo saber onde está a tal química que o Lula, né, pintou aí essa ideia junto com o Trump, enfim, aquela coisa toda. Lembrando que recentemente ele esteve pessoalmente com o presidente Donald Trump, mas está aí às vésperas de mais um tarifaço. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDL segunda edição. Berê. Oi, Geise, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Pois é, a química parece que não era tão boa assim, até porque o governo federal, em nota hoje, falou em ter recebido essa notícia com indignação. Hoje, mais cedo, tivemos uma coletiva de imprensa onde diversos ministros participaram, como você bem trouxe, desde o ministro da Comunicação ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, todos alinhados nesse discurso para achar um culpado. E é claro, em ano eleitoral, mais uma vez prevaleceu essa narrativa, pelo menos por parte do governo federal. É isso que eles colocaram hoje nessa coletiva de imprensa concedida aqui em Brasília aos jornalistas, atribuindo ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, que esteve na semana passada e se reuniu com Donald Trump, entre outros interlocutores dos Estados Unidos. No entanto, Lula subiu o tom e atribuiu essa responsabilidade por essa possibilidade de sanção de até 25% de sobretaxa aos produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos, atribuindo então, caso isso venha a acontecer, a um pedido da família Bolsonaro. Vamos ver o que ele disse. O que vocês têm que dizer alto e bom som, são traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. É uma guerra de narrativas, no entanto, o governo Lula, mais uma vez, subiu o tom ainda nesse discurso lá em catalão e a gente separou mais um trecho onde ele não poupa, inclusive, palavrões ao se referir ao senador Flávio Bolsonaro. Estava bastante irritado. Vamos ver. Cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Pois é, vamos falar agora sobre a coletiva de imprensa que tivemos agora há pouco, algumas horas aqui no Palácio do Planalto, com os jornalistas. Destaco a vocês, inclusive, o ministro da Indústria e Comércio, né, ministro do Desenvolvimento, pasta aqui por algum tempo, por bastante tempo, na verdade, teve o vice-presidente Geraldo Alckmin à frente. O Alckmin também estava nessa coletiva, todos eles atribuindo a responsabilidade, né, aos filhos de Bolsonaro por essas sanções. E chama a atenção porque, do ponto de vista mais técnico, o ministro do Desenvolvimento, que substitui agora o Alckmin, que é o Márcio Elias Rosa, Geise, ele fala que o Brasil, né, o governo brasileiro, vinha se reunindo periodicamente com Washington para tratar dessas questões, até porque já havia uma reclamação por parte do governo dos Estados Unidos em relação à deslealdade no comércio, né? Tanto que essa sobretaxa vai impactar diretamente, principalmente os setores da indústria e do comércio, desde pirataria, as próprias plataformas americanas que foram censuradas por medidas do ministro Alexandre de Moraes, mas que o governo brasileiro estaria ali conversando e que a última reunião, pasmem, teria sido na sexta-feira da semana passada. Então foram pegos de surpresa nesse sentido, mas ainda tentaram amenizar a situação, dizendo que apenas 21% dos produtos brasileiros que podem ser sobretaxados, mas eles acreditam que vão conseguir reverter essa decisão. Vamos acompanhar a declaração do ministro do Desenvolvimento. Nós tivemos pelo menos 4 reuniões formais. A última foi na última quinta-feira. Na sexta pela manhã, as equipes técnicas também se reuniram para discussão de vários aspectos e prestar todos os esclarecimentos. Mas como o vice-presidente mencionou, toda vez que a gente avança, surge um complicador, não é? Alguém para dificultar o diálogo e aí, muitas vezes, há uma ameaça de retrocesso. Só não há o retrocesso efetivo porque o presidente Lula age com muita coerência. Pois é, e é justamente essa coerência que abre uma lacuna, porque não faz o menor sentido o governo brasileiro, e nós jornalistas inclusive questionamos nessa coletiva, né? Como o governo brasileiro estava em tratativas praticamente
todas as semanas ali conversando com Washington e já não sabiam dessa decisão e disseram hoje terem sido pegos desprevenidos. O fato é que agora teremos uma reunião de conciliação, digamos assim, no dia 6 de julho e até o dia 15 de julho, Washington, o governo dos Estados Unidos, vai decidir se de fato produtos brasileiros serão sobretaxados em 25%. Vai depender do poder de negociação agora de Lula e Donald Trump. Geise, volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso JDL segunda edição. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então. Nosso time de hoje já está aqui no telão conosco, começando, claro, pelas damas. Fabi Barroso, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDL segunda edição. Boa tarde, Geise. Boa tarde, meu amigo Serrão, a todos da audiência aqui do JDO. E vamos nós, porque a inépcia está nos levando a um colapso comercial. Pois é, vamos apertar os cintos. Serrão também conosco, nosso grande mestre, Jorge Serrão. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Saudações, minhas musas Fabiana Barroso e Geisiane Freitas. Vamos para mais um JDO, aturando Lula, falando palavrão na inauguração de uma universidade e, pior, pregando violência. Pois é, um negócio impressionante. A gente daqui a pouco vai falar um pouco mais aqui para a nossa audiência sobre as repercussões geopolíticas mesmo, né? Daqui a pouco o nosso correspondente vai entrar com a gente. Mas vamos começar aqui, Fabi, com a reação do governo Lula. Claramente ali o tom é realmente o que nós passamos aqui para a nossa audiência. Atônito, surpreso, muito, muito irritado, o que não faz nenhum sentido, já que ele estava até 2 semanas com o Trump, conversando ali com ele, com comitiva. Então, assim, o que foi conversado, afinal de contas? Sabemos que o crime organizado não foi, mas também não foi nada acordo econômico. Então, assim, foi lá para fazer o quê, afinal de contas? Bom, primeiro que eles mentem, né? A gente já está habituado, infelizmente, a acompanhar governo Lula e governo petistas a mentirem. Eles não estão nada atônitos, já era sabido, essa investigação é desde 2025. O Lula recebeu aquela carta do Trump, quando começou tudo isso, dizendo sobre a situação do presidente Bolsonaro, falando das questões que foram levantadas aí pela Seção 301. Não tem nada de surpresa. Inclusive, os americanos, quando mostraram esse documento, né, passou a ser oficial, ali diz exatamente isso, que o prazo para o Brasil dar soluções seria nessa próxima sexta-feira, mas que não caminhou, né, que não havia nada e que havia divergências substanciais. Ou seja, o Trump, naquelas 3 horas que ficou com Lula, colocou a situação, essas que foram colocadas na Seção 301, e eu creio que outras, né, por exemplo, em relação a terras raras, etc., mas o Lula deve ter prometido a solução desses problemas e não evoluiu nem mesmo num plano, né? Então ele não teve alternativa, né? De fato, todas essas questões aqui, desmatamento, em relação ao etanol, em relação à censura promovida pelo senhor Alexandre de Moraes, em relação à corrupção, as decisões que acabaram com a Lava Jato em 2023, e aqui é citado o ministro Dias Toffoli nominalmente, em relação ao PIX, que o pessoal está fazendo uma grande confusão, não é verdade? E é apenas uma das bandeiras do PIX. Eles só falam do PIX, mas a gente não ouviu nenhuma fala em relação à censura promovida pelo Brasil, a gente não vai ouvir uma fala dizendo que acabou com a Operação Lava Jato e como o Brasil está cada vez mais corrupto. Né? Ele não vai dizer. Então, ele finge essa braveza, ele vai fingir esse anti-americanismo. Ele exaltou a China no dia de hoje, né? Falando, olha, a China liberou bem hoje, né, para comprar a carne brasileira e etc. Sendo que a gente sabe que ele tem uma agenda, né, com a China, e quando ele vai na frente do Trump, e aí eu vou usar a frase dele, né, que todo covarde não aguenta e tem que mentir, ele faz exatamente isso porque ele é covarde. Ele vai lá e mente para o Trump, mente para os Estados Unidos como se fosse, né, a quinta da mãe Joana, ali, a esquininha ali de barzinho de boteco que ele mencionou para resolver a guerra. Então nós temos uma situação gravíssima, onde de fato essa penalidade vai nos prejudicar, né? O brasileiro não aguenta essas taxas, são taxas importantes, porque a gente está vindo de um cenário econômico no Brasil triste, né, por conta desse senhor aí. E o que ele vai fazer? Ele vai usar somente essa narrativa, ele não vai propor. Então, se o empresariado brasileiro quiser recuperar, embora tenha lá 73 páginas de exceções nessa seção 301 que não vai ser taxado, eles vão ter que pegar o aviãozinho e tentar conversar com os americanos, depois alinhar com esse senhor aí que não está falando lé com cré, para ver se resolve a situação brasileira, porque de fato, gente, o Brasil aqui precisa se consertar. Nós, como brasileiros, precisamos entender que a corrupção mata, que a corrupção faz esse senhor virar presidente novamente.
E se a semana foi boa para o Flávio, foi ruim para o Lula, né? Aliás, cadê aquela... Deixa eu pegar aqui a imagem do Lula no seu evento, o líder das pesquisas, né? O seu evento muito bom no Nordeste, Reduto do Lula. Aí é o Lula em Sergipe. Lotado, né? Isso é a base eleitoral dele, é Nordeste, gente. Mas isso me deixa preocupado por quê? Porque se ele está falando tanta baboseira, ele está falando dos nossos criminosos. Agora ele falou outro, ele usou um outro termo lá para outro tipo de bandido, não sei se é o traficante, ou, enfim. E isso coloca uma pulga atrás da orelha, porque se ele está falando tudo isso, será que ele tem a certeza que ele vai ser reeleito? Entendem? Então é preciso ficar de olho nisso. Mas eu já sei que vocês estão vendo todos esses desdobramentos com relação a CV e PCC sendo declarados como grupos narcoterroristas após um pedido do Flávio na Casa Branca para o Trump, para o Rubio e também para o vice-presidente, o J.D. Vance. E eu queria falar aqui de alguns pontos que eu não estou vendo a imprensa comentar tanto. Esse daqui é um vídeo que dá para puxar esse gancho, que é um vídeo do Alexandre de Moraes, que está vindo à tona hoje nas mídias. Necessidade de uma regulamentação internacional das Big Techs. Há necessidade dos países. Eu vou dando stop aqui para comentar. O discurso do Moraes aqui, ele é convergente com o discurso do Lula. Principalmente no começo do mandato, o Lula estava falando muito em quê? Em bypassar os congressos nacionais e fazer valer aquilo decidido nos fóruns internacionais. Então, quando ele vai na OMS, quando ele vai na ONU, quando ele vai em qualquer outro órgão multilateral, para que aquilo decidido ali valha automaticamente nos países, sem ter que passar pela validação do Congresso. E por que isso é perigoso? Porque aí vai passar a valer a Agenda 2030 da ONU, por exemplo, com aborto, ideologia de gênero, relativização de drogas, etc. E você não vai poder nem reclamar para o seu senador ou para o seu deputado e nem ter a perspectiva de votar em outro candidato daqui a 4 anos, caso você discorde daquele cara que foi eleito. E o Moraes, como ele está desesperado, que ele está vendo todos os prognósticos indo mais à direita, para um Congresso mais à direita, que possa fazer o impeachment dele, ele está fechadinho com o Lula nessa questão. E ele sabe que a censura é vital para a eleição de 2026 também. Porque assim como o Moraes fez as ordens secretas para censurar o Twitter, vocês vão lembrar disso daí, inclusive ele dava a ordem para o Twitter tinha acabado de ser comprado pelo Elon Musk, para o primeiro e segundo turno da eleição brasileira de 2022, 44 bilhões de dólares. Aí o que o Moraes fazia? Ele mandava a ordem para o Twitter e falava, ó, bloqueia esse cara aqui. Aí, quando ele era bloqueado, o Moraes ainda decidia, ó, e não permita que ele saiba que essa ordem partiu de mim. É por isso que o pessoal ficava doido, porque achava que era o Twitter que estava bloqueando, porque só aparecia uma mensagem no celular do bloqueado. Você violou as nossas políticas. Nem sabia o que tinha violado, porque eles não diziam para você qual era o post. E sem saber o que você violou, você não consegue na justiça exercer a sua ampla defesa, o seu contraditório. Isso viola de morte o Marco Civil da Internet, que fala em devido processo legal, fala em direito de defesa e fala em 48 horas para você bloquear o usuário. Moraes atropelou isso tudo. Por isso que ano passado, quando o STF julgou a nova interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o que eles fizeram? Eles esquentaram esses crimes do Moraes. Porque eles deram uma nova, entre aspas, interpretação, porque, em bom português, na mão grande, mudaram a lei, o STF, vencido Cássio Nunes, acho que, não sei se algum outro ministro do STF, mas eles disseram o quê? Que não, qualquer juiz eleitoral agora pode bloquear qualquer coisa, pode pedir qualquer coisa para a plataforma, etc. Fizeram a divisão de responsabilidades. Então, se alguém postar alguma coisa que lá na frente seja declarado como, sei lá, qualquer tipo de crime contra a honra, injúria, etc., a plataforma também terá que pagar uma multa. Então, eles arrebentaram com as leis. E isso daí é normal, gente. Isso daí é o passo a passo para o fim de um regime. É o esperneio final. Então, vamos seguir aqui com o Moraes abertamente falando que tem que ter uma maneira de você bypassar o Congresso. Alô, deputados federais e senadores. Países democráticos se unirem para uma regulamentação internacional. E isso é urgente. Regulamentação é só uma palavra bonitinha. Regulamentação, democratização, são só palavras bonitinhas para dizer censura. Ele quer censurar os seus opositores políticos. E de maneira urgente, porque a eleição é daqui a 4 meses. Porque daqui pouco tempo, poucos anos, os países não terão a tecnologia necessária para impedir veiculação no seu território.
Ou seja, a liberdade está ganhando força. Novos mecanismos tecnológicos vão dar conta de prover internet global, de celular sem possibilidade de ser rastreado, desligado qualquer site pela Anatel. Você vai ser livre para poder consultar qualquer site que você quiser, qualquer fonte que você quiser, sem passar pela ótica da grande imprensa, do STF, da Anatel ou qualquer outro meio regulatório que censura você e impede que você exerça essa sua plena liberdade. O Moraes está conseguindo enxergar isso. Parabéns, isso aí ele está certo. Mas isso aí está deixando ele com muito medo que as pessoas sejam livres. Hoje, isso é possível. Redes sociais, empresas, big techs, que não respeitam a legislação dos países, não respeitam ordens judiciais, praticam crimes. Hoje é possível o bloqueio em território nacional. Daqui a pouco, em virtude dos satélites de baixa altitude, isso não será mais possível. Ou seja, a soberania dos países. Ou seja, o poder ditatorial do Moraes, que é diferente da soberania nacional, está em risco. É isso que ele está dizendo. Só que aí ele vai tentar vender para você que é um risco à soberania, né? Enfim, você já conhece essa ladainha toda. Né? Então, quando você não deve, não teme, você faz as coisas às claras. O que o Trump pode ter prometido para os Estados Unidos? Minto. O que o Lula pode ter prometido para os americanos? Para além da questão de terras raras, o que mais é muito crucial para os americanos? A liberdade de expressão. Assim que o Trump foi eleito, em 2024, ele tomou posse em janeiro de 2025, 20 de janeiro de 2025. Um dos primeiros grandes eventos que o seu vice-presidente, J.D. Vance, fez foi em Berlim, em Munique, na Alemanha, uma grande conferência com vários chefes de Estado e líderes militares. E ali ele fez um discurso histórico, onde ele deixa claro, ou nós defendemos os mesmos valores, que são os valores que nos levaram para a Segunda Guerra Mundial como aliados, a liberdade de expressão, né, a defesa da família, enfim, o livre mercado, a liberdade de expressão, todo esse arcabouço de liberdade, ou então a gente não está na mesma guerra. Eu consigo ver perfeitamente o governo do Lula prometendo que não vai mais censurar os opositores. Inclusive deu uma afrouxada, não sei se vocês já perceberam, mas de uns tempos para cá parou de cair página, outras páginas foram devolvidas, canal no YouTube, Alan dos Santos, Terça Livre, Rodrigo Constantino, várias pessoas tiveram de volta os seus canais originais. Isso daí não é obra, né, do acaso. Só que aí o que veio? Veio o novo decreto do Lula falando da questão do Ministério da Verdade. O Lula, através de um decreto, ele fez aquilo que ele não conseguiu fazer no Congresso Nacional, que é aprovar a Lei 2630, que é o PL da censura. Não conseguiu, gente. Graças a vocês da internet, que junto com os deputados federais conseguiram barrar todas as tentativas de aprovar isso. Lei da censura, privilégios para a Globo na regulamentação de plataformas e etc. Parabéns para vocês. E também, verdade seja dita, aos nossos deputados federais. Nessa época eu estava lá ainda, mas enfim, foi a obra de muitas mãos juntas. Então, quando o Lula rompe com essa questão da liberdade de expressão, o que obriga, então, os Estados Unidos a continuar levando adiante essa mesa de diálogo com Lula ou fazendo acenos ao Lula? Como a retirada de Lei Magnitsky, como várias outras questões. Como, bem, a designação de CD e PCC como narcoterroristas. Então, Lula, a gente está naquele momento em que você já conhece. O Lula prometedor de picanha, de cervejinha, que não entrega. Mas talvez, aos olhos de um americano que queira ter uma boa relação com o Brasil, que esteja, né, querendo fazer a comercialização de terras raras, talvez transferência de tecnologia em outras áreas, explorar o mercado nacional, talvez agora, né, de maneira derradeira, muitos, e eu não estou falando aqui de Trump ou de gente da Casa Branca não, porque eles são informados, eles sabem o que eles fazem, mas muitos outros estrangeiros estão vendo agora o que é o Lula da Silva, em conluio com esse sujeito aqui. Pedindo o quê? Por censura, pedindo por um governo global, porque dentro do país eles estão tomando couro. Acabou de ser o resultado da Colômbia. O Abelardo de la Espriella, que era o segundo colocado, nas pesquisas dava 31% para ele, saiu o resultado agora, 43% para o cara. O cara ganhou o primeiro turno e vai ganhar o segundo turno dia 26 de junho, se não me engano, ou 21 de junho. Por quê? Porque a terceira colocada, a senadora Paloma, que fez 14%, ela também é de direita. 43% mais 14% vai dar 57%.
Meu Deus do céu. Vai dar... %43% mais 14%, o cara está eleito no segundo turno. Se for realmente na matemática, 57% para ele. Não tem como o segundo colocado, que é apoiado pelo atual presidente, que é conectado às guerrilhas narcoterroristas da Colômbia, o Petro, está apoiando o Cepeda, não tem como ele vencer. Observação aqui, né? Na Colômbia, uma semana antes da eleição é proibido a divulgação de pesquisas eleitorais. Acho que o Brasil podia copiar essa prática, é uma prática bem interessante. Mas, enfim, então isso tudo está no mesmo pacote. Censura, CVI-PCC, terras raras. Vocês vão ver o Lula, ele não vai falar para você porque o Lula só está acenando para sua base radical. Mas se você puxar no Google, você vai ver. Não faz muito tempo, coisa de 1, 2 meses, creio, teve uma operação contra a imigração ilegal brasileira para os Estados Unidos. Vou dar para você uma chance para você adivinhar onde é que foi feita essa operação no Brasil. Qual cidade? Responde para mim aí. Em Governador Valadares. Pegaram alguns coiotes, desmembraram uma dessas organizações. Isso daí é o quê? É o Lula acenando para o Trump. Quando é vendido as terras raras, e aí de maneira correta, que a gente tem que comercializar, sim, as nossas riquezas, mas sempre que possível agregando valor a ela, trazendo a indústria para dentro do Brasil, trazendo a tecnologia para dentro do Brasil, para agregar valor. Quando você vende terras verdes por quase 3 bilhões de dólares para os americanos, não foi o PT que entrou no STF contra essa venda. Foi o PSOL, braço do Lula, para não ficar feio. Por quê? Porque o Lula não ficar feio para o Lula depois se encontrar com o Trump. Por que o Lula agora não está ligando para o Trump? Porque ele sabe que o filme dele está queimado. Ou vocês acham que a gente foi na Casa Branca para passear? Então, meus caros, não é só passear na Casa Branca, não é só ter a honra de ter essa medalha, que até onde se sabe o Lula não tem, ou pelo menos se ele recebeu, ele não mostrou para ninguém. Está com vergonha do Trump, Lula? Eu acho que ele não recebeu mesmo não, né? Mas, não sei. Cabe perguntar ao Lula, né? Se ele recebeu ou não a medalha do Trump. Isso daí não é de hoje, ó. Essa foto aqui, eu vi alguém, eu acho que eu dei RT lá no meu X, se você não me segue no meu X, aqui embaixo está passando. É igual o Instagram, Bolsonaro SP. Mas alguém resgatou um post que eu fiz falando basicamente de humildade, né? Que soldado nosso não fica para trás, etc. Porque essa foto ela é emblemática. Vocês estão vendo aí a minha filha, a Georgia. Georgia hoje está com 5 anos. Aí ela era um bebezinho. Georgia aí, isso aí foi 2021. Isso aí, se a Georgia não devia ter 2 anos. 1 ano e pouco. Porque essa foto aqui sou eu encontrando com o Trump no momento que ele não era mais presidente. E isso daqui é que a gente fala de relação. Por que a gente consegue... Eu consigo ir lá e falar com o Milei, ser bem recebido pelo Milei, ou pelo Vítor Orbán, que agora, infelizmente, deixou de ser o primeiro-ministro da Hungria, José Antônio Kess no Chile, muita gente boa de El Salvador, gente do entorno do Trump. É por conta da consistência. Nós não somos políticos em que mudou o cenário político, a gente vai para o outro lado, não. Muita gente no Brasil que se diz de direita é assim. O Trump aqui nesse momento, ele estava sendo o quê? Largado de lado. Isso aí tinha sido 1 ano depois, menos de 1 ano depois, acho que da derrota dele para... Da derrota não, né? Da fraude eleitoral dos Estados Unidos da eleição de 2020. Isso era 2021. Eu ainda era filho de presidente, fiz uma chamada de vídeo com meu pai, ele falou ali com o Trump. E nesse momento o Trump era deixado de lado, por quê? Porque ele tinha se tornado uma pessoa tóxica por conta do 6 de janeiro. Igual o Bolsonaro por conta mais ou menos do 8 de janeiro, né? Então você deixa de ser presidente, as pessoas falam, não, isso aí é um vento que Deus soprou e não vai voltar, é uma onda que passou. É o Trump nos Estados Unidos, é o Bolsonaro que foi presidente um mandato, 4 aninhos lá no Brasil e só isso. Mas a gente estava lá, prestando nosso apoio. Depois o cara foi e voltou à presidência. E certamente acontecerá com Jair Bolsonaro também, seja através do Flávio, ou seja ele próprio, mas eu tenho muita fé que a gente voltará ao poder. Não para o nosso benefício, mas para continuar as maravilhas que a gente fez no Brasil e que não foram propriamente comunicadas para a população. Transposição do Rio São Francisco, redução recorde de 1/3 no número de homicídios, flexibilização do acesso às armas. Né? Pela primeira vez o Brasil teve inflação menor do que os Estados Unidos. Em 2022 a gente chegou a ter 3 meses consecutivos de deflação. Saída para o Bolsa Família, a pessoa começa a trabalhar, ela recebe até mais o seu auxílio nos 2 primeiros anos, mais o seu salário. Era um país que estava indo para frente e a gente tem uma janela de oportunidade muito curta. Porque se o Brasil
não se posicionar de maneira forte com relação a essa revolução da inteligência artificial e data centers que está vindo, ou melhor, que está acontecendo nesse momento, o Brasil vai ficar para trás, mas vai ficar muito para trás. A gente vai se parecer muito mais com países subdesenvolvidos da África do que com países europeus ou americanos. Então é por isso que o Flávio Bolsonaro está retornando. Para além de entregar a questão da liberdade aos presos políticos e realmente restabelecer de volta a nossa soberania, democracia, com a harmonia entre os poderes, mas também para não deixar passar essa que pode ser a última oportunidade do Brasil de entrar dentro dessa área tecnológica, de trazer os temas que interessam a vocês, a colocar energia barata adiante, para atrair mais empresas, capital internacional, gerar emprego no país. É disso que a gente está falando. Aí o Flávio, do lado do Trump, 47º presidente, e Autopen, 46º. Eu queria só rapidamente passar por vocês. Aqui somos nós com o Marco Rubio. Vale lembrar que o Marco Rubio foi condecorado com a medalha Triplo I. Tá aí o Marco Rubio muito feliz com a sua medalha Triplo I. Eu expliquei para ele o que são os 3 Is. Sempre um momento de descontração, né? Nossas vidas são bem estressantes, as decisões que são tomadas impactam no mundo inteiro. Então tá aí o Marco Rubio, o pessoal inclusive fica fazendo brincadeira, né? Falando que é o prefeito de Gaza, o governador da Ucrânia, talvez agora chá do Irã e presidente da Venezuela. Mas realmente esse daí tem pepino para administrar, mas está se saindo um excelente gestor de maneira disruptiva em todos esses países e está dando um respiro para todo o mundo livre. Finalizar, queria comentar com vocês aqui, CB e PCC como terroristas pode atingir bancos brasileiros. Os bancos brasileiros poderiam ser alvos de dinheiro movimentado por essas organizações, que circula por instituições financeiras nacionais. Meus amigos, deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham, então, que a gente não deve declarar o Comando Vermelho e o PCC como grupos narcoterroristas para que os bancos possam lucrar com o dinheiro vindo da venda de cocaína e venda de armas ilegais? Vocês concordam com essa porcaria que querem vender para vocês em forma de narrativa? Porque quando a imprensa fala não, vai ser ruim o Comando Vermelho e o PCC como grupos narcoterroristas que vai atingir a economia brasileira. Meus amigos, que cara de pau de quem tenta vender isso para vocês. Aliás, sabe qual outro país onde teve um debate? Debate não, né? Onde teve uma tentativa de criar uma narrativa semelhante a essa? É El Salvador. Porque as pandilhas, né? As gangues lá de El Salvador, cujo principal ativo era a extorsão, isso está virando moda no Brasil também, tá? Estão praticando extorsão contra localidades e lojas para muito longe das favelas dominadas pelos traficantes, mas lá em El Salvador aconteceu isso também, porque os caras dominavam tanto, faziam tanta extorsão, depois esse dinheiro ia para o tio comprar um rádio, para a filha comprar um carro, etc. e tal, e isso acabava movimentando a economia. Então, quando o Bukele começou a prender essas gangues, esse dinheiro parou de circular dessa maneira. Mas, naturalmente, ele circula de outra. Automaticamente, quando o cara não tem que pagar o arrego para o traficante, para a milícia, é mais dinheiro no bolso dele. Então, ele pode comprar uma televisão maior para a casa dele, ele pode ir no supermercado e comprar um iogurte de melhor qualidade para o seu filho, ele pode frequentar um restaurante um pouco mais caro, mas leva a sua esposa num local que ela prefira, que ela ache melhor. Não tem que se falar em perda de economia, pelo amor de Deus. Então, esse esperneio todo que está ocorrendo é porque o Flávio Bolsonaro está atingindo em cheio o coração dos chamados peixes grandes, das pessoas que nunca eram atingidas e agora estão prestes a tomar um pente fino da autoridade americana, que tem condições e mecanismos, sim, de fazer esse tipo de conduta, de moralizar. Ele vai chegar, vai pegar lá, no seu cliente aqui, tem um cara aqui com envolvimento com o PCC, do CV. Inclusive, vocês sabiam que tem o CV, notícias aí de lavando dinheiro junto com organizações terroristas do Oriente Médio? Vocês sabiam da presença dessas organizações terroristas na tríplice fronteira brasileira, com a Argentina, Paraguai e Brasil? Lá em Foz do Iguaçu, Cascavel, Porto Murtinho. E a gente não vai combater eles? Não conte comigo para isso. Não conte comigo. E nem com o Trump, e nem com o meu amigo Flávio, e nem com o Marco Rubio. Agora vocês vejam o quanto é nojento você ter que trabalhar
para ir na Casa Branca para desfazer a merda que o presidente aí, ocupante da cadeira presidencial, né, que o Lula está fazendo.